Hoje trago ao canal do YouTube da Certfarm uma questão de contabilidade financeira. Vamos falar sobre acréscimos e diferimentos. Antes quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certfarm Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Pode consultar os cursos que estão disponíveis na Certfarm através do site certfarm.pt. Vai encontrar as datas de início no calendário de formação dos cursos que vamos iniciar em breve. Na Certfarm disponibilizamos cursos na forma e-learning e na forma live streaming. E-learning e live streaming vai encontrar a oferta formativa na forma e-learning. Em e-learning os cursos são feitos a partir da plataforma e-learning da Certfarm. Fazendo a inscrição num curso e-learning, vai ter acesso às suas credenciais e pode imediatamente iniciar o seu percurso formativo. Já em live streaming, os cursos são ministrados com sessões síncronas, ou seja, sessões em tempo real. E fazendo a sua inscrição num curso live streaming, vai ter depois acesso à forma de entrar nas sessões em tempo real. Utilizamos normalmente a plataforma Zoom ou o Teams para que os formandos possam assim ter as suas sessões síncronas em tempo real. Qualquer dúvida, questão que nos queira colocar, poderá fazê-lo através do geral@certfarm.pt para obter informações detalhadas sobre os vários cursos de formação que disponibilizamos na Certfarm Escola de Formação Prática. Em e-learning e live streaming, pode fazer os cursos a partir de qualquer parte do país, a partir de qualquer parte do mundo. Vamos então falar sobre acréscimos e diferimentos. Os acréscimos e os diferimentos surgem de um pressuposto da contabilidade que é o pressuposto do acréscimo, o regime do acréscimo. Existe o regime do acréscimo ou da competência e o regime de caixa. O que é que significa, em que é que se traduz o regime do acréscimo? Consultemos a estrutura conceitual do sistema de normalização contabilística. Estrutura conceitual cujo parágrafo 22º, parágrafo número 22, nos indica, refere aquilo que constitui a definição do regime de acréscimo. Ora, ao satisfazerem os seus objetivos, as demonstrações financeiras são preparadas de acordo com o regime contabilístico do acréscimo. Através deste regime, os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram e não quando caixa ou equivalentes de caixas sejam recebidos ou pagos, sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. Isto significa que os gastos e os rendimentos, eles vão ter de ser reconhecidos independentemente do pagamento ou do recebimento ocorrer no período ou em períodos seguintes. Ou seja, aquilo que o regime do acréscimo ou da periodização económica nos pretende dizer é o seguinte. O regime do acréscimo implica que, em cada período, o resultado apurado contemple apenas os rendimentos, que constam da classe 7, e os gastos, que constam da classe 6, relativos a esse período, independentemente de quando são recebidos ou pagos. Ora, neste âmbito, as questões relacionadas com acréscimos e diferimentos
Elas podem ser resolvidas quando nós entendemos o seguinte esquema. Esquema esse que, no fundo, traduz-se em 4 possibilidades. Por um lado, nós vamos nos posicionar na data de 31 de dezembro de um determinado ano N. Temos o que ocorreu ao longo do ano N e aquilo que irá ocorrer no próximo ano, denominado aqui N mais 1. Ora, vai haver determinadas situações que vão ocorrer na contabilidade, determinados factos, que poderão cair num destes 4 esquemas. Um primeiro esquema é quando nós temos um rendimento do ano N cujo recebimento só vai ocorrer no ano seguinte ou em períodos seguintes. Vamos ter de contabilizar na classe 7, a classe dos rendimentos, e assim impactar a demonstração dos resultados como um rendimento que depois vai produzir um aumento dos resultados da empresa, mas cujo recebimento só vai ocorrer no próximo ano. O recebimento é quando entra o dinheiro na empresa. Ou seja, quando existe um inflow, ou seja, um fluxo de caixa positivo, a entrada, recebimento. Quando nós temos este esquema, nós estamos perante aquilo que se chamam os acréscimos de rendimentos. E os acréscimos de rendimentos, eles traduzem-se na contabilidade, naquilo que é o nosso código de contas, nos credores por acréscimos devedores por acréscimos de rendimentos. É a conta 2721 no código de contas. Nós consultamos o código de contas para verificarmos que contas vamos usar para movimentar as operações e na conta 27, outras contas a receber e a pagar, temos na 27.1 devedores por acréscimos de rendimentos. E, portanto, quando ocorre esta situação, cujo esquema estou então a mostrar, vamos utilizar a conta 2721. Outro esquema possível é o seguinte: contabilizar um gasto do ano N, que pertence ao ano N, mas cujo pagamento só vai ser realizado no próximo ano. E isso é aquilo a que se denomina o acréscimo de gastos. Quando nós temos um gasto que pertence ao período N, mas cujo pagamento só se vai efetuar no ano seguinte, temos um acréscimo de gastos e nesse âmbito usa-se no código de contas a conta 2722, credores por acréscimos de gastos, que é uma conta que depois o saldo vai figurar no passivo corrente do balanço, enquanto que os devedores por acréscimos de rendimentos vai figurar no ativo corrente do balanço. Outro esquema possível é o seguinte: contabilizar um pagamento no ano N, mas de um gasto que só vai pertencer ao período seguinte. E quando nós estamos neste esquema de reconhecer um pagamento agora, este ano, mas cujo gasto só vai ser reconhecido no período seguinte, chama-se a isto os gastos diferidos. Gasto diferido é realizar agora um pagamento este ano, mas de um gasto que só será reconhecido no período seguinte. Quando isto ocorre, nós usamos a conta 281, gastos a reconhecer, que vão figurar no ativo corrente da empresa, nos diferimentos. Se consultarmos o respectivo balanço de uma empresa, aqui o balanço de uma empresa, nós temos no ativo corrente os diferimentos.
e que é precisamente desta questão que eu estou agora a mostrar. Mas podemos ter um outro esquema que significa que vamos receber uma verba este ano, já, no ano N, mas que apenas corresponde a um rendimento do ano seguinte. Isto é aquilo que se chama os rendimentos diferidos. E para reconhecer rendimentos diferidos, nós usamos a conta 282, rendimentos a reconhecer, que vai figurar no passivo corrente da empresa em diferimentos. Ou seja, no passivo corrente, vamos ali baixar ao passivo corrente, existe uma rúbrica de diferimentos que traduz este esquema que estou agora a mostrar. Ora, para trabalhar com acréscimos e diferimentos, nós temos de identificar o esquema em que estamos a trabalhar. Ou seja, se tivermos uma situação de um rendimento de uma classe 7 que vamos agora contabilizar, mas o recebimento só vai ocorrer no próximo ano, estamos perante acréscimos de rendimentos. Se estamos a contabilizar um gasto agora este ano, classe 6, mas cujo pagamento só vai ocorrer no próximo ano, acréscimos de gastos. Se estamos a contabilizar um gasto agora este ano, se estamos a contabilizar um pagamento agora este ano, mas cujo gasto apenas pertencerá ao ano a seguir, estamos a falar de gastos diferidos. Diferir o gasto. Pagamento agora, gasto no próximo ano. Se estamos a contabilizar um recebimento, dinheiro a entrar na empresa, mas cujo rendimento só se considerará no próximo período, estamos a falar de um rendimento diferido. Bom, este é o esquema, as 4 possibilidades aqui do regime do acréscimo. Vamos ver um exemplo e esse exemplo vamos integrá-lo aqui numa das 4 possibilidades. E integrando numa das 4 possibilidades será fácil resolver. Então vamos aqui a um manual do encerramento anual das contas, onde eu tenho exemplos para tudo isto e que trabalho de uma forma muito detalhada nos cursos de contabilidade que ministro na Certform. E vamos ver aqui um exemplo muito comum que todas as empresas se debatem e que tem a ver com o subsídio de férias e o mês das férias. Durante um ano, vamos considerar, por exemplo, o ano N. 31 de dezembro do ano N. E depois o ano N mais 1, que é o ano seguinte. Imaginemos que os trabalhadores de uma empresa trabalharam no ano N. No dia 31 de dezembro do ano N, terminou o ano. E no dia 1 de janeiro do ano seguinte, os trabalhadores adquirem o direito ao subsídio de férias e ao respectivo mês de férias, por terem trabalhado o ano anterior. Como esse direito foi adquirido ao longo do ano N, nós temos de contabilizar no ano N esse subsídio de férias e esse mês de férias, sabendo que o pagamento desse valor só vai ocorrer no próximo ano, quando eles forem de férias, provavelmente lá para maio, junho, julho, agosto, enfim, quando as empresas pagam um subsídio de férias e o mês das férias, estão a pagar um valor cujo direito foi adquirido no dia 1 de janeiro desse ano em função do percurso do ano anterior. Então, é um gasto do ano N cujo pagamento só vai ocorrer no ano seguinte. Por exemplo, os trabalhadores trabalharam o ano de 2022. Chegamos a 31 de dezembro de 2022, está concluído o ano. No dia 1 de janeiro de 2023, eles adquirem o direito ao subsídio de férias e ao mês de férias, porque trabalharam o ano anterior. O subsídio de férias e o mês de férias do ano 2023 vai ser pago depois, quando eles forem de férias, em maio, em junho, em julho. Mas em 2022, nós já
contabilizamos o gasto e já vai estar, efetivamente, reproduzido na demonstração dos resultados de 2022 esse gasto. Já vai provocar uma diminuição dos resultados da empresa, porque são gastos com pessoal. Mas é um gasto cujo pagamento só vai ocorrer no próximo ano, quando efetivamente eles forem de férias, a empresa fizer o respectivo processamento, paga o valor das férias e o subsídio de férias e o respectivo mês das férias. Qual é o esquema entre aqueles que eu referi ao bocado, que os subsídios de férias e o mês de férias do ano N a pagar no ano N mais um? Qual é o esquema dentro daqueles esquemas que eu estive a mostrar, onde nós vamos enquadrar? É este aqui, número 1. É um gasto que pertence ao ano N, pelo trabalho que eles fizeram, adquiriram o direito ao subsídio de férias e ao mês de férias. O direito está adquirido no dia 1 de janeiro do próximo ano e o pagamento só vai ocorrer em N mais 1. Então, estamos perante aquilo a que se chama acréscimos de gastos. É um gasto do ano N, mas o pagamento é só no próximo ano. E para acréscimos de gastos, usa-se a conta 2722, credores por acréscimos de gastos, que vai figurar no balanço como um passivo corrente e depois figura na demonstração dos resultados do período N como um gasto com o pessoal. Ou seja, ao figurar na demonstração dos resultados como um gasto com o pessoal, vai provocar uma diminuição dos vários resultados contabilísticos da empresa. E o próprio código do IRC incorpora o pressuposto do acréscimo. Porque no artigo 18 do Código do IRC, que é a periodização do lucro tributável, diz-nos que os rendimentos e os gastos, assim como as outras componentes positivas ou negativas do lucro tributável, são imputáveis ao período de tributação que sejam obtidos ou suportados, independentemente do seu recebimento ou pagamento, de acordo com o regime da periodização económica. Ou seja, este gasto do subsídio de férias e das férias, que eu vou reconhecer no período N, ele vai ser aceite porque vai ser uma componente negativa, vai deduzir para a formação do lucro, e aqui no código do IRC estamos a falar de um lucro tributável, independentemente do pagamento só ocorrer no próximo ano. E é isso que neste exemplo nós fazemos. Neste exemplo concreto, nós vamos ter um gasto do ano N, havendo ali a transição no dia 31 de dezembro do ano N para o ano N mais um gasto do ano N, cujo pagamento só ocorre no próximo ano. Credores por acréscimos de gastos. Então, para resolver esta situação, nós temos o seguinte. A empresa tem os seus administradores que têm um vencimento ilíquido. Nós sabemos que o subsídio de férias o subsídio de férias e o mês das férias é na base do vencimento dos trabalhadores. Os administradores têm um vencimento ilíquido, ou seja, antes dos impostos, de 5.800 euros. E depois tem aqui os vários trabalhadores da empresa, da secção administrativa, cujos vencimentos ilíquidos prefazem 5.850, a secção comercial, cujos vencimentos ilíquidos prefazem 6.780 e a secção da produção, 3.120. Ora, na base destes valores, nós multiplicamos por 2, que é o subsídio de férias e o mês das férias, e fazemos assim a tal estimativa do subsídio de férias e de mês de férias, cujo direito foi adquirido pelo ano N, mas cujo pagamento só vai ocorrer no ano seguinte. E como um lançamento de regularização, para depois fazer o fecho da contabilidade do ano N, nós vamos reconhecer os gastos
O subsídio de férias e o mês de férias será a conta 631 e depois uma divisionária que se utiliza no sistema informático para incorporar o subsídio de férias e o mês das férias. Debitamos essa conta e temos de creditar a tal conta 2722. Estamos a falar do ano N. E relativamente aqui à administração, 5.800 euros vezes 2, porque é o subsídio de férias e o mês de férias, ou seja, 11.600. E como as empresas estão sujeitas à segurança social, e as empresas estão sujeitas a 23,75 de segurança social, e é um encargo da empresa, é um gasto da empresa, os encargos com a segurança social também são tidos em conta. E aqui usa-se a conta 635. Bom, basta ir ao código de contas, e a classe 6 é a classe dos gastos, a 63 são os gastos com pessoal, a 63.1 as remunerações dos órgãos sociais, a 63.2 as remunerações do pessoal e a 63.5 os encargos sobre remunerações. Portanto, a parcela da segurança social, que é um gasto para a empresa, ela é reconhecida aqui na conta 63.5. E é isso que nós aqui estamos a fazer. Sempre por contrapartida da tal 2722. Uma vez que o pagamento não é feito agora. O pagamento será feito para o ano. Então está-se a constituir ali um passivo. No próximo ano, estas contas de acréscimos, elas, se agora são creditadas, no próximo ano terão de ser debitadas para ficarem com saldo zero. No próximo ano. Relativamente aos órgãos sociais e relativamente aos trabalhadores da secção administrativa, da secção comercial, da secção da produção. Estes são os vencimentos, multiplicamos por 2, porque é essa a perspectiva do valor do subsídio de férias e do respectivo mês das férias, aquele mês em que eles vão de férias e recebem na mesma o seu vencimento. Debitamos a conta 63.2, depois temos que no sistema informático abrir uma subconta específica para o subsídio de férias e o respectivo mês. O valor aqui é multiplicado por 2, corresponde ao dobro, que dá 11.700, para a secção administrativa, depois para a secção comercial, 6.780 vezes 2, para a secção da produção, 3.120 vezes 2. Temos ali o débito na conta de gastos. Não vamos pagar já. Não se esqueçam do esquema. Acréscimo de gastos. É um gasto este ano, mas é um pagamento só para o ano. E então, como é um pagamento só para o ano, utilizamos aquela conta de passivo, os credores por acréscimos de gastos. Exatamente como nós estamos aqui a fazer. E depois temos também a questão da segurança social, não é? Porque sobre o subsídio de férias e o mês de férias, a empresa tem de assumir 23,75% de segurança social, que é um custo para a empresa, é um encargo social, conta 63.5, depois a divisionária, e por contrapartida da conta 2722, o respectivo valor. Isto é aquilo que se faz no ano N. E que impacto terá no ano N este lançamento? Este lançamento vai ter impacto no balanço e na demonstração dos resultados. Na demonstração dos resultados, tudo o que se contabilizou na 63, quer seja relativo aos órgãos sociais, aos trabalhadores e a própria segurança social, todas as verbas que se contabilizaram em gastos com pessoal, porque a 63 são gastos com pessoal, como já sabemos, basta sempre nós consultarmos o código de contas. E em gastos com pessoal temos a conta 63 e tudo o que se contabiliza nesta conta vai diretamente para a demonstração dos resultados para a rúbrica de gastos com pessoal. Portanto, na demonstração dos resultados, em gastos com pessoal,
teremos o impacto do respectivo valor, que depois vai diminuir todos os resultados contabilísticos da empresa. Todos os resultados, porque é um gasto, não é? E os gastos são uma componente negativa, eles aparecem com sinal negativo na demonstração dos resultados, diminuem os vários resultados da empresa. E no balanço? No balanço é um passivo. E esse passivo, ao nível do balanço, ele vai ser incorporado aqui na área do passivo corrente, nomeadamente nas outras contas a pagar, é aqui onde estes acréscimos vão ser incorporados. Portanto, há impacto no balanço e há impacto na demonstração dos resultados. Claro que no balanço existe sempre a equação fundamental do balanço. E se eu tenho um aumento do passivo, ele terá de ter como contrapartida, ou seja, havendo a ligação entre a demonstração dos resultados e o balanço, o impacto, a contrapartida, virá na diminuição do resultado líquido da empresa, ou seja, o balanço, a demonstração dos resultados faz ligação ao balanço através do resultado líquido do período, compensando ali, obviamente, a equação fundamental do balanço. Um aumento do passivo, uma diminuição do resultado líquido do período. Então, este seria o lançamento que nós faríamos no período N. Depois, no próximo ano, esta conta 2722, ela vai ter de saldar. Vai ter de ser... Ela agora está a ser creditada, porque é um passivo, os passivos creditam-se, e no próximo ano ela será debitada por contrapartida das contas dos órgãos sociais a 2311 e do pessoal a 2312, e depois a partir daqui far-se-ão os respectivos pagamentos aos trabalhadores, e só nessa fase, no próximo ano, é que entraremos em linha de conta com as retenções na fonte e com a parcela da Segurança Social que pertence aos respectivos trabalhadores. Este foi um exemplo de um acréscimo de gastos, ou seja, o subsídio de férias e o respectivo mês das férias. Todavia, nós temos aqui 4 esquemas. Este foi apenas um esquema. Contabilizar um gasto do ano N, cujo pagamento é feito no ano seguinte. No entanto, estas matérias de acréscimos e diferimentos, elas têm sempre que pertencer a uma das possibilidades destes 4 esquemas. Ou é um gasto diferido, quando é pagamento este ano, mas é gasto apenas no próximo ano. Ou é um rendimento diferido, quando é um recebimento agora, entra o dinheiro este ano, mas só vamos contabilizar a classe 7 no próximo ano. Ou é um acréscimo de rendimentos, um rendimento este ano, mas um recebimento ocorre apenas no próximo ano, ou como este exemplo que eu acabei agora de dar, do subsídio de férias e do mês das férias, que é um gasto do ano N, mas cujo pagamento só ocorre no próximo ano. Vimos assim um exemplo de acréscimos de gastos. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade.